Amém? Os irmãos podem se assentar. Nós vamos continuar, pela graça de Deus, nossa pregação em Atos dos Apóstolos. E na última vez nós falamos da viagem do apóstolo Paulo rumo ao Roma. Finalmente chegou o dia de ele embarcar rumo o destino que Deus já lhe dissera, que ele deve chegar em Roma, para que lá testemunhasse dele, assim como o fizeste em Jerusalém. Porém, essa viagem também ela é cheia de imprevistos, mas imprevistos que mostram a graça de Deus conduzindo o apóstolo Paulo em toda essa viagem, e como a presença dele no navio faz toda a diferença para toda a tripulação e para todos que ali se encontraram. Como a presença do servo de Deus mexe com todo o resto, e como todo o resto tem a ver com o servo de Deus estar presente lá. E aí, meus amados, nós vemos quanto importante a vida do cristão num lugar, quando este serve a Deus, quando este anda com Deus, ele faz toda a diferença, e por causa dele, outros ao seu redor acabam sendo abençoados. E a própria Bíblia fala para o Abraão, Deus fala para o Abraão, que ele será e a sua descendência, que serão abençoadores. E nós somos as pessoas que traz conosco mesmo a bênção de Deus, traz conosco mesmo a palavra, as boas notícias de Deus. E nós devemos nos ver, portanto, estratégicos. Nós não somos simplesmente cristãos que um dia vamos acabar no céu, mas nós somos pessoas altamente estratégicas nesse mundo. Às vezes, vós sois a luz do mundo, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal do mundo. Em outras palavras, nós somos essenciais para esse mundo, para o seu bom funcionamento. Posso me atrever a dizer que nós somos a chave para uma sociedade melhor, desde quando nós vivemos o verdadeiro Evangelho. Portanto, essa é a nossa grande responsabilidade de viver o verdadeiro cristianismo. Nós celebramos também 18 anos, foi isso, né? 18 anos de inícios desse trabalho, no domingo passado. E mostramos que a igreja é como um navio, e bateu bem o contexto que nós acabamos de ler. E mostramos todos os perigos, e nem sempre um bom início garante um bom futuro. Mas é preciso de sempre aqueles que estão presentes assumir as coisas, assumir responsabilidade. Então, não importa quando foi feito em passado, mas se as pessoas de hoje não assumem responsabilidade pela igreja, pelos seus trabalhos, e não darão continuidade às coisas, as coisas não vão assim, por inercia. Então, atraímos nós a atenção para a nossa grande responsabilidade, para que o futuro continue sendo um bom futuro. E estamos nos aproximando com isso também do fim desse livro. Hoje eu fui perguntando quanto tempo levou para pregar Atos, e eu não lembro exatamente quando comecei, mas acredito que até nós terminarmos Atos ainda falta um capítulo 28 além desse que nós vamos terminar hoje, e aquele capítulo talvez vai ter 2, 3 divisões, ainda vamos ver. Então, ao tudo, se brincar, dá quase 2 anos, e eu espero que toda essa jornada através do livro do Atos nos faz a refletir sobre a nossa jornada. Eu até aconselho os irmãos buscar rever algumas pregações, se elas estão todas salvas, quer dizer, a maioria estão salvas na página da igreja no Facebook. Nós começamos a gravar a partir de capítulo 8 de Atos, foi pela primeira vez que nós começamos a gravar os cultos. Então até capítulo 8 não tem essas gravações, mas eu pretendo fazê-las de novo sozinho e colocar para que assim tenhamos o livro inteiro. Mas vamos agora ler, depois que nós percebemos que o navio ele estava em condições dramáticas no mar, quase a se perder, por não ouvirem o conselho do servo de Deus. No entanto, no final, Paulo diz: me ouve agora, pois sei que Deus
vai poupar a vida de cada um, mas precisa me ouvir. E nós paramos nisso domingo passado. E agora vamos ver a última parte dessa jornada bem difícil e ver o que Deus tem a nos dizer. Então vamos ler sobre o naufrágio a partir de versículo 27, Atos capítulo 27, versículo 27. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiramos marinheiros que se aproximaram de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fossem atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comeis alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isso, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si se não podia escalar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram ir ao mar, largando também as amarras do leme e avançando a vela da proa ao vento, dirigindo-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde 2 correntes se encontraram, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-se de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E assim que todos se salvaram em terra. Amém. Meus amados, entre o trecho anterior que nós lemos isso, se faz a passada da soberania de Deus para a responsabilidade humana. E talvez esses dois assuntos sempre foram difíceis de ser equilibrados e entendidos pelas pessoas. Houve pessoas e há pessoas e teólogos que enfatizam muito a soberania de Deus em detrimento à responsabilidade humana, dizendo assim que nós não precisamos fazer nada e nada depende de nós, e de certa forma é verdade. No entanto, as Escrituras mostram outro lado também. Por outro lado, nós temos uma outra ênfase que leva muito além a responsabilidade humana, como disso dependesse todas as coisas em última instância, e ignorando de certa forma a soberania de Deus. E essa também é outro extremo, porque a Bíblia mostra, no entanto, que Deus em sua soberania conduz a história para os seus propósitos. Portanto, é preciso que nós temos equilíbrio nisso. E como a soberania de Deus, ela pode se combinar com a responsabilidade humana, porque aparentemente são duas coisas opostas que se afastam entre elas.
No entanto, na economia de Deus, a gente percebe que Deus, em sua majestade, fez as coisas de tal maneira a refletir a sua soberania através da manifestação da responsabilidade humana. Em outras palavras, Deus é aquele que faz as coisas e controla a história, mas nós, ao ser feitos à sua imagem e semelhança, nos foi dado por natureza e criação a responsabilidade de levar adiante as ações de Deus, fazer o que Ele faz. Portanto, nós somos responsáveis diante disso, diante de Deus, a agir. Então, dentro do nosso agir, da nossa responsabilidade, é refletido a soberania de Deus. No entanto, porque Deus é que está fazendo, e o que nós estamos fazendo é o que Deus fez. Nós repetimos em nossas ações aquilo que Deus em sua soberania faz. Pode parecer um pouco difícil de entender, mas vamos na criação para entender um pouco o que eu quero dizer. Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e à semelhança. Então Deus se propõe a trabalhar em criar o homem, em fazê-lo à sua imagem, e mesmo depois da sua queda, Deus continuamente opera a transformar aqueles que Ele elege, salva ou justifica, em serem a semelhança do seu Filho. Romanos 8 fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e em versículo 29 mostra que isso tem a ver em criar o caráter de Cristo em nós, em sermos como Ele. Então Deus trabalha nisso, mas ao mesmo tempo, no próximo versículo em Gênesis, Deus diz ao homem: portanto, seja fértil, multiplique-se e enche a terra com isso. Então eu faço isso, agora você faça a mesma coisa. Então a soberania de Deus se manifesta em trabalhar, em fazer o homem à sua imagem e à semelhança, e a responsabilidade humana, assim, ela reflete, no entanto, a soberania de Deus, a sua ação de fazer o homem à sua imagem e semelhança. Então o homem leva adiante essa obra e é dado a responsabilidade de agir em concordância com a soberania de Deus e espalhar pela face da terra a sua imagem e semelhança. Então veja como a responsabilidade humana, ela está, ou ela é uma consequência da ação de Deus. Nós tornamos visível, se posso dizer assim, o que Deus em sua soberania invisível está fazendo. O que Deus faz e conduz a história de maneira invisível, através do que nós fazemos em nossa responsabilidade, tornamos aquilo visível. Por exemplo, Deus quer levar a mensagem e salvar seus eleitos. E como que você sabe disso? Como você sabe que Deus está por aí procurando os eleitos e os salvados? Vai dizer através do Espírito Santo. E tu vê isso? Tu vê esse Espírito de Deus andando, convertendo as pessoas? Me diga aí qual vê. Então me pergunta aí, como que você sabe disso? Que como você sabe que Deus salva as pessoas? Agindo em sua soberania, como? Diga. É simples. Enquanto ainda você vê cristãos pregando o Evangelho e indo, você vai saber disso, porque eles vão em consequência do mandato de Deus. Porque o que Jesus disse? Idem por todos os lugares, fazendo discípulos e batizando este em meu nome, em nome do Pai, e assim por diante. Mas o que Jesus diz logo em seguida? Indo. Quem vai? Quem vai? Poxa, acabei de dizer, quem vai? Os discípulos. Jesus não diz idem, ele disse para quem? Para os anjos? Não, para os discípulos, para a gente. Então os discípulos vão, mas quando eles vão, quem vai de fato com eles? Indo, eu estarei com vocês em todos os dias. Então os discípulos indo, Jesus vai junto com eles. Como a gente sabe que Jesus vai? Quando nós vamos. Se eu quero bagunçar um pouco a nossa mente nessa noite, eu posso dizer que se a gente não vai, Jesus não vai a canto nenhum.
Tu vai dizer, como assim? É muito simples. Deus em sua onipotência, aliás, peraí que estou falando besteira. Deus em sua onipresença, Ele é presente no todo o universo. E isso é inquestionável. Eu não estou discutindo disso. Cristo em sua atuação em salvar as pessoas se manifesta através dos seus crentes, seus eleitos. Se tu não vai, Ele não vai. É simples assim. É tanto que Romanos disse: e como eles crerão se não há ninguém que pregue? Então, se tu não prega, não há como eles crer. É impossível, esqueça disso. Não há como crer. Se você me perguntar pessoalmente se eu creio que há crente se convertendo, se há gente se convertendo sem ouvir o Evangelho, e aí faço parêntese para quem me ouve, opinião minha, não. E eu acho que Deus pode sensibilizar as pessoas. No mundo muçulmano, por exemplo, muitos muçulmanos sonham com Jesus. Porém, não ouvi nenhum muçulmano se convertendo por sonhar com Jesus. Ele está sensibilizado, ele está sendo levado naquela direção. Mas em algum momento, ele tem que ouvir o Evangelho, tem que ouvir algo da palavra de Deus, seja lá qual for. Então, como que nós vemos vamos ter esse equilíbrio? Quando nós vemos que a soberania de Deus traz sobre nós responsabilidades claras. A soberania de Deus de maneira nenhuma nos faz a ignorar todos os avisos, a ignorar todas as nossas responsabilidades e ainda a esperar que todas as promessas de Deus se cumprem. Em algum lugar nós entendemos algo errado. E eu não estou dizendo que as promessas de Deus dependem da nossa ação. Mas estou dizendo, no entanto, que onde nós não estamos responsáveis, dá-me a impressão que também não podemos levar as promessas de Deus como sendo para nós. Porque não há continuidade de coerência. Então, em algum lugar está errado alguma coisa. Se você me diz que acredita, não, a promessa de Deus não pode falar, sim. Mas será que Deus prometeu isso, hein? Porque quando você não acha coerente, não está se encaixando dentro das ações soberanas de Deus, aí a minha pergunta é, tudo bem que você conhece de maneira literal a promessa de Deus, você sabe que está escrito, que você sabe ler, mas a minha pergunta será que essa promessa é para você? Então nós devemos ser muito sérios, meus amados, a soberania de Deus deixa claro a responsabilidade humana, de tal modo que Paulo, por que eu estou dizendo tudo isso? Em capítulo 27, Paulo diz o seguinte, lembra que todo o desastre que aconteceu, é porque eles não ouviram o apóstolo Paulo, diz, meus amados, não vamos com esse navio, vai dar errado, vamos perder o navio, vamos perder a carga, e vamos perder os homens, mas não ouviram, foram em frente, confiaram mais nos mestres do navio do que em Paulo, beleza, e chegaram a perder, e chega o tempo que agora Paulo se levanta de novo, e ele se transforma, de certa forma Paulo começa a ser o líder do navio, a principal pessoa do navio, tanto que nessa última parte você vê que tudo dependeu de Paulo, e veja aqui que ele diz, no versículo 27, aliás, capítulo 27, desculpe, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, senhores, na verdade era preciso ter-me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda, mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Então o que Paulo faz aqui? Faz apelo à soberania de Deus, diz, nenhuma vida vai se perder. Meu amado, tu sabe que esse ele dá certeza para 260 pessoas que nenhum vai perecer. É muita coisa tu ter essa certeza toda, é um absoluto, não vai, acabou, essa é a promessa. E aqui em versículo 23 diz,
porque essa mesma noite, aí ele dá a base da sua promessa, porque essa mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navega contigo. Portanto, senhores, tenha bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo que me foi dito. Então Deus diz: eu te dei todos eles, nenhum vai morrer. E eu sei que Deus vai fazer aqui. Se você parar nesse versículo, o que você vai dizer? Está feito o negócio. Paulo não diz? Deus não diz que não vai morrer. Então, meus amigos, agora que bebemos e comemos, que ficamos tranquilos, porque Deus vai ter que cumprir a sua palavra. E essa é a soberania dele. Ele diz que vai fazer isso. Agora veja a mudança de tônica de versículo 27 em diante. E aí que vem a questão. E agora nós vamos falar de quê? Da responsabilidade humana que se teve a visão de que Deus vai fazer. Deus não vai deixar ninguém morrer. Mas isso quer dizer que nós estamos sem nenhuma responsabilidade? Aqui diz que ele estava mais ou menos 14 dias no mar sem comer, fracos, desorientados, sem esperança. E olha aqui em versículo 30 diz: primeiro problema, procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto que estavam para largar as âncoras da proa. Primeiro problema, uma parte de tripulação quer pular fora do navio. Como nós dizemos brasileiros, tirar corpo fora, que o resto se vire, nós vamos pular fora. Quem viu aqui o filme Titanic? Como é? Titanic. Eita, que coisa linda em português. Titanic. Em outra língua é mais forte. Titânico. Né? Titanic. Caramba, Titanic. Então, quem viu esse filme? Vocês não viram Titanic? Misericórdia, hein? Muito bem. O que aconteceu quando o navio começou a naufragiar? Uma coisa básica. Primeiro, eles trancaram as pessoas de baixo. Segundo, eles não organizaram uma retirada. Eles tiveram muito mais, como aqui fala, botes, e poderia carregar muito mais pessoas do que fizeram. Mas eles lançaram rápido alguns botes, com poucas pessoas se foram embora. Isso fez por onde várias outras pessoas naufragar e morrer. Então o que Paulo está dizendo a isso? O navio tinha um bote de salvamento para a tripulação. Como eles viram que o navio não iria sobrar, eles lançaram o bote ao mar e queria subir ao bote e ir embora e salvar a sua pele e deixar os restos se virar para lá. Até aqui, talvez uma ação que qualquer um pensaria, mas Paulo de repente se levanta no meio disso e ele percebe que há de acontecer. Ele diz ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Agora, não te parece isso contraditório? Há pouco tempo atrás Paulo diz: nenhum se perderá, bom ânimo. Não é isso que nós falamos? Até versículo 27. Pois Deus mostrou para mim e disse que me deu todos vocês. Mas agora Paulo fala outra coisa: se estes não ficarão, vocês não poderem salvar-vos. Em outras palavras, o que Paulo diz agora é como a vida de todo mundo dependesse dessa tripulação. E aí a minha pergunta é: cadê a promessa de Deus? Ué, agora Deus ora diz que vai salvar todo mundo. E depois Paulo me diz: se esses camaradas
pular fora, acabou-se com todos. E a pergunta é: de quem de fato dependerá a vida agora dos restantes? Dependerá de que Deus diz ou da tripulação? Agora eu quero ver seu entendimento de soberania e responsabilidade. De quem? E agora, como que faz? Deus disse, ele vai salvar. Paulo poderia estar na dele. Deus não disse que vai salvar? Por que Paulo se preocupou se esse camarada iria fugir? Deus não disse que vai salvar todo mundo? Mas Paulo disse, esses fogem, todos vão morrer. Paulo, tu prometeu que ninguém vai morrer, agora você pode botar condições? Meus amados, aí que vem o equilíbrio que eu estava falando. Então o que a gente percebe? Deus prometeu, porém, isso não isenta a maneira que Deus vai fazer isso acontecer. O que Paulo disse em primeira instância, diz Deus vai salvar. Em segunda instância, ele diz como vai salvar. E aí envolve a nossa responsabilidade. E aí eu venho dizer sobre a igreja, meus amados. Lembra que eu disse que a igreja é como um navio? Deus abençoa a sua igreja, Cristo é a cabeça da igreja, somos dele, beleza, tudo isso. Mas o avanço da igreja, o crescimento da igreja, o futuro da igreja, tem muito a ver com a maneira ou os meios que Deus opera na igreja. E se nós não somos responsáveis, a igreja não vai ficar de pé. Apesar de Deus amar a igreja, apesar de sermos Deus, a igreja não vai ficar de pé. E nós temos base escriturística em Apocalipse, aonde diz claramente para as igrejas: se tu não faz isso, vai fechar. E fechou. Deus não teve meia palavra com eles. Mesmo que era a igreja de Deus, mesmo que começaram muito bem com os apóstolos, mas se eles não deram continuidade, Deus parou. Acabou. Então, o futuro da igreja, o avanço da igreja, depende sempre da nossa responsabilidade diante de Deus e agir coerente com a sua soberania. Então, temos que observar não somente as promessas de Deus, mas temos que observar a maneira que Deus opera. E Deus opera por meio de você, meu irmão. A Bíblia diz que a edificação de corpo de Cristo se dá através de cada junta e médula. Não diz que se dá de modo automático, virtual, supernatural, não. Nós crescemos junto, através de atuação objetiva de cada membro da igreja. E se tu, como membro da igreja, deixa de atuar, você coloca em risco esse navio. Você coloca em risco a igreja. Ah, não, eu só vou na igreja, eu não estou fazendo nada. É o pastor. Não, não é o pastor, não. Não é Paulo. Paulo poderia ter a visão do mundo, mas ele não salvaria o navio. Se pularmos fora, não vai. Aqui diz: se estes não permanecerem a bordo, nós não podemos nos salvar. Então eu quero falar de algumas coisas. Primeiro, meus amados, que infelizmente, quando a coisa aperta, alguns pulam fora. E os marinheiros já eram mais experientes, eles poderiam se virar sozinhos. E na igreja também, líderes, homens mais maduros, eles podem se virar de certa forma sozinhos. Mas ao pular fora, por causa das dificuldades, não é a maneira certa de fazer. O navio vai se afundar. Mas o triste é que, para nós navegar, para nos salvar como igreja, é preciso que cada um fique no navio, não pula, cada um pega o bote e veja a saída mais fácil. Infelizmente, o que acontece hoje, não somente em Rio Tinto, mas em todo o Brasil, há uma andadeira sem parar dos crentes, não para em igreja nenhuma. Ah, não gostei desse pastor. Ah, sabe de uma coisa? Vou para outro. Para que eu vou me dar trabalho de trabalhar no meu relacionamento, no meu arrependimento, na minha... Ah, vou logo embora para outra. Ah, não, me ofendeu. Ah, não, vou para outra. Então, sempre assim. Então, hoje, a liderança da igreja não pode mais trabalhar o membro da igreja, que se ele exorta, é chato.
Se fala mais alto, vai para outra igreja. Pô, desse jeito não há como trabalhar, não há como edificar igreja nenhuma. Por isso nenhuma igreja fica forte. Não pensa que você entrar para uma igreja ajuda a outra igreja. Você danifica a outra igreja também. Porque crentes desse jeito faz as igrejas não crescerem mais. Porque em vez de eles se arrependerem, se levantarem e fazer a coisa certa, fica com essa mesmice. Tem alguns, eu já vi em igreja que pararam de dar dízimo porque não concordaram com um tal pastor, sei lá o que deu lá, não lembro toda a situação. Pô, que coisa ridícula. É manipular a igreja com o seu bendito de dízimo, que é ridículo. Maldito seja o seu pensamento. Você acha o que manipula Deus agora? Eu pago, portanto vai ser o pastor que eu quero, vai ser do jeito que eu quero. Vai, que maldito de pensamento. Tu acha mesmo que Deus precisa do seu infeliz de dinheiro? Tu acha mesmo que depende de você? O que você tem depende de Deus, que Ele pode tirar para você ficar dependente para o resto dos seus dias da igreja, de pessoas que te ajudam, para você nunca mais tentar achar que do seu dinheiro depende de alguém. Mas infelizmente temos esses pensamentos. Infelizmente temos. Eu não dou disso porque eu não concordo com a igreja administra. E quem pediu para você concordar, afinal das contas? Tenha um conselho, meu amigo. Quanto a você, pede a fidelidade. Se você quer pedir razão, você pede em assembleia, em outros lugares. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em pular fora. O fato de você não vir para o culto quando não vem, porque simplesmente não vem, não é porque tem uma razão para não vir, você pula fora de navio. Então, não adianta ter bom pregador, boa doutrina, não que essa não seja boa, não adianta, o navio não vai, porque o trabalho de igreja é um trabalho de equipe, não é um trabalho do pastor, não é um trabalho somente do conselho, é um trabalho de todos os irmãos. Nós não somos aqui como a igreja, sou eu e o conselho, somos todos, e todos têm um chamado e um dom. Então, se um não faz seu trabalho, vai sobrar naturalmente mais para alguém. Então, se nós quisermos que a igreja cresça, primeiro tem que entender que é da responsabilidade sua também. Mas ainda nós dizemos, mas pelo menos se eu faço alguma coisa, tem quem não faz nada. Ué, agora vai se comparar com quem não faz nada, hein? A gente tem que pensar em agir junto. Ou agimos junto e salvamos o navio, ou pulando fora, vai perder os outros. E quero dizer, meu irmão, você que está em casa, não sei qual é a sua desculpa de ficar em casa, mas não é comigo isso. Mas mesmo vocês que estão presentes e às vezes não vai, quando vocês pulam fora, vocês pouco se importam com o restante do navio. E você pular fora, coloca em risco o navio se afundar. Não é só você não. Você pensa que você se salva, você não se salva não. Então Paulo deixa muito claro, apesar da soberania de Deus, ele deixa muito claro, se estes não permanecer, acaba. Deus prometeu que vai salvar, mas se estes fugir, acabou. Porque Paulo entende ao mesmo tempo que quando Deus promete que vai salvar, não quer dizer que vai chegar uns anjos, os ventos e leva eles por cima até a praia, não. Paulo ele entende que vai se lidar através de um trabalho conjunto, e os marinheiros eram essenciais permanecer, porque estes entendiam de mar, e se estes foram fora, perderia o barco e todo mundo se perderia. Então era essenciais que eles ficariam, mas isso é um pensamento coletivo, não apenas um pensamento individual. Eu me viro sozinho, eu não preciso de ninguém. Isso é pensamento de cada um livrar a pele dele. Mas nós precisamos nos colocar no meio e pensar não em nós abandonar o navio e levar o bote e ir embora, mas permanecer. Então veja como Paulo diz, se você não permanece, todos poderão morrer. Então os soldados cortaram os... Agora veja como todo mundo obedece Paulo. Agora parece que eles tomaram medo e dizem, quando esse caba fala é melhor que a gente faz e acabou, porque nós nos damos mal até agora. Então os soldados cortaram os cabos do bote e deixaram afastar. E o que eles fizeram? O bote era descido pelos cabos, certo? E quando perceberam o que haveria de acontecer, eles cortaram logo as cordas, o bote caiu e foi levado pelo mar, então ninguém saiu.
Então, com isso já perderam um bote, que poderia ser utilizado. Então, quando fazemos errado, ainda perdemos. Então, enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos se alimentarem, dizendo: hoje eu desse um quarto dia em qual esperando estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós se perderá, nem mesmo um fio de cabelo. Olha como Paulo volta à tônica. Num versículo ele diz: nenhum vai se salvar se esses caem fora. Mas uma vez que permaneceram no navio, agora diz: agora tudo bem, mas agora precisa comer. Por quê? Porque disso depende a sua segurança. De novo, olha como Paulo trata, como depende da atuação deles. Depende do que vocês fazem, da responsabilidade de vocês. Paulo já não fala mais da soberania de Deus nesse momento, não que ele a ignora, não que ele contradiz o que ele diz. Então, o que a gente percebe? Vocês têm que se alimentar, é algo lógico, tá? Deus vai salvá-lo, Deus vai dar um meio, mas se vocês são fracos, não há como ir. Às vezes na vida cristã nós esperamos que as coisas simplesmente aconteçam, esperamos ser crentes maduros, espirituais, mas sem ler a Bíblia, sem orar, sem vir no culto, sem nada, mas esperamos que somos crentes maduros. Não há como, meu amado. É aquela coisa, você quer ser forte, mas não come nada, fica fraco o tempo todo, não vai para a academia, mas você quer ser o Van Damme. Não tem como. Você tem que fazer a sua parte. Não há como só sonhar e ver filmes e esperar que seus músculos vai crescendo ao mesmo tempo que olha para um filme. Não, você tem que trabalhar. Então, é a mesma coisa. De novo, Paulo agora dá certeza da segurança e da salvação, mas isso está relacionado diretamente ao cumprimento da sua responsabilidade. Podemos estar seguros, sim, desde que seguimos o que Deus diz. A segurança tem a ver muito com o que fazemos também. Não é assim: eu me garanto. Eu posso ir numa festa, eu posso fazer eu me garanto. E aí cai feio, de tanto que se garantiu. Então, esse versículo, ele diz muito mais do que você pensa. Eu posso dizer para você que essa frase que se encontra no Velho Testamento, quanto a Eliseu, quando ele queria morrer. Eu espero não errar o nome, que eu sempre confundo Eliseu com o outro, com Elias. Eu sempre confundo esses dois, mas era Eliseu, é um desses dois. Quando ele foge de Isabel, era Elias. Agora eu estou raciocinando. Então esse foge do Isabel com medo de morrer. E ele chega a ter um certo ponto, e ele se deita lá e não queria mais nada com nada, queria morrer. E aí o anjo do Senhor toca no ombro dele e fala: ei, cabra, pega aí, come, bebe, porque o caminho que tu tens é muito longo para você. E a Bíblia diz que isso se repetiu 2 vezes. Eu sei muito bem esse texto, que eu posso dizer isso, é o texto base do meu chamado, há mais de 30 anos. Se você me perguntar qual é o texto onde eu sinto que Deus me chama para o ministério, é esse texto. Então o que eu entendi? Nós, por nossas forças, não podemos ir para o caminho que Deus tem para nós. É muito longo, é muito forte. Mas Deus nos dá as provisões para enfrentar isso. Mas é da nossa responsabilidade de comer e beber com aquilo, nos fortalecer com aquilo que nos dá, para poder andar no caminho que Ele nos deu. E nesse texto Paulo faz apelo à mesma filosofia. Ele diz: eu vos rogo que comais alguma coisa. E ele diz: disso depende a segurança de vocês. Não adianta Deus prometer que será salvo, mas você não come e vai morrer afogado porque não tem força para nadar. O que eu entendo, se podemos aplicar para nós, é que nós precisamos, meus amados, ser bem alimentados a fazer faces às turbulências da vida, nos alimentar com a sã doutrina das Escrituras.
nos alimentar com a palavra de Deus, nos alimentar com a comunhão um com o outro, sem de qual não vamos fazer face. Quantos cristãos não se perdem em depressão? E eu não estou falando daqueles que sofrem com isso, não estou falando de maneira depreciativa quanto a este, se eu mesmo passei por isso. Então não estou falando nesse sentido. Mas quantos não se perdem por não se alimentarem, por não estar conectados ao corpo de Cristo? Não se alimentarem, então na hora de problemas, não sabe o que fazer. Fica, parece que nem crente é, parece que não sabe nem o que está escrito na Bíblia. Nessa pandemia, quantos não agiram, provaram que a Bíblia parece que nem existe? Confiaram muito mais no que o mundo diz do que na palavra de Deus. Parece, tu nunca leu a Bíblia? Parece que essa pandemia tirou em evidência quantos fracos as pessoas são. E estou falando de cristãos. Mas é claro que são fracos, porque se alimentam só de porcaria. Não querem pregações que duram mais de 20 minutos, não querem doutrina, não querem ler um livro, não querem nada. Mal vem nos cultos. Como você espera que você vai aguentar o val da vida quando você não se alimenta, meu irmão? Não tem como. Quando você despreza até o culto, isso já não basta, já é pouco, é um culto por semana, e nem isto você participe. Você quer aguentar o que na vida? Não é assistir pela internet. Deixa eu contar você que está em casa, você pode assistir, mas te garanto que não é a mesma coisa. É bom, mas não é a mesma coisa. Porque estar presente tem seu valor. Não é à toa que a Bíblia diz: não deixais de congregar como igreja. Como igreja, conjuntamente, há um valor nisso. Não é à toa isso. Não deixais isso acontecer. É da responsabilidade de cada um não deixar isso acontecer por nada. Tem uma dor, enfrenta a sua bendita de dor. Tampa de cansaço, não vai morrer não. A minha irritação quando vejo por tão pouco deixar o culto, porque você não vê, hoje eu não estava muito bem, hoje eu estava cansado, ontem teve muita coisa para fazer. Não, amado, por tão pouco. E sabe que isso? Desprezo com o próprio Deus, com a sua palavra e com o culto. E se um crente desse espera que ele vai ser abençoado na vida, ele está se enganando redondamente. Não vai. Depois você quer seu casamento está bem, que seus filhos estão bem, que outras coisas estão bem. Não vão estar. E não tem como estar. Então você precisa sim se alimentar com o que Deus te dá. E se alimentar e aceitar para você se alimentar. Porque essas pessoas parece que eles não aceitaram. Paulo teve que insistir: vocês são desnutridos, vocês não vão aguentar. E às vezes a gente acha isso chatice de insistir. Mas meus amados, às vezes como pastores a gente vê lá na frente a destruição. Não é por maldade não. Não é que a gente queira que aconteça algo, porque a gente não trabalha de doido para querer que se perde algo. Mas a gente sabe que se não vai dar errado. A gente já sabe disso. É preciso que o irmão confie para o bem de vocês. E tendo dito isto, olha como ele diz: nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo, mas precisa me ouvir. Faça isso e vai dar certo. Como disse no domingo passado. Tendo dito isso, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos. Depois de partir, começou a comer. E todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Aí vê a atuação conjunta de eles se animarem, de eles comerem e ser fortalecidos. E quando chegaram ao amanhecer, quando viu que já não tinha mais o que fazer, o navio estava se quebrando mesmo, Paulo já disse: vão perder tudo, mas pelo menos vai salvar a vida. E aí diz: quando perceberam que as coisas estavam perdidas, os soldados, aí veio outro perigo, os soldados queriam matar todos os presos. Mas Paulo não disse que todo mundo será salvo. Paulo disse: todo mundo será salvo, mas os soldados queriam matar todos eles. Por que os soldados queriam matar os presos?
É muito simples. Havia certas leis no Império Romano. Se um preso iria escapar, você pagaria com sua própria vida. E era bom que você se mataste, porque assim provasse a sua honra, que não foi você que libertou aquele preso. Lembra que isso aconteceu em algumas vezes quando Paulo estava preso? Então isso era uma prática romana. Então o que os soldados pensaram? Se esses camaradas fugirem, nós estamos perdidos, nós e as nossas famílias vão ser executadas. Então é melhor matá-los e dizemos, matamos eles e salvamos a nossa honra. Mas nisso havia um problema. Qual? Paulo estava lá. Um único homem, uma única pessoa, e essa fez a diferença para todos, para ver quanto estratégico o homem de Deus é. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, pergunta é, para que o centurião queria tanto salvar o Paulo? Por quê? Porque Deus disse, tu vai chegar em Roma. E quando Deus promete, Ele mexe com o crente, com o descrente, com quem você quiser, e Ele vai cumprir. Ele agiu em sua soberania, na mente e no coração do centurião, que nada teve a ver com a crença, por um único motivo. Porque Paulo precisava chegar a Roma. E porque Paulo deveria chegar a Roma, colocou na mente do centurião escapar Paulo. E para escapar Paulo significava escapar todos os presos. Então veja, quando Deus tem um plano com um único homem que pertence a Ele, Ele é capaz de salvar 200 ao seu redor por causa do homem. Por isso, meu amado, eu te digo, não despreze nenhum homem de Deus, muito mais um pregador. Hoje as pessoas falam e falam fácil. Ah, você é o quê? Você é um homem como nós. Com certeza. Talvez mais fraco de qualquer um. Mas diante de Deus, em função do chamado que Deus me deu, não é assim. E nenhum pastor é assim. E nenhum missionário. Deve tomar muito cuidado quando você fala de um servo de Deus para pregar a palavra de Deus. Por um só, Deus mexeu com 260 pessoas. E aqui fala que o centurião, querendo salvar a Paulo, veja como Paulo se tornou o pivô de tudo que acontecia naquele navio. Um preso, não era qualquer preso, era um homem à disposição de Deus para pregar o evangelho. E impediu de fazer e ordenou que quem soubesse nadar fosse os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, usando tábuas, outros destroços do navio, assim que todos se salvarem em terra. Como encerra esse capítulo, meu amado? Todos se salvarem. Não foi isso que Deus disse? Nenhum vai perecer. E nenhum pereceu. Todos se salvarem. Porém, precisou que em cada momento todos agirem com responsabilidade, passo a passo. Um deveria não abandonar o navio. Segundo, deveria se alimentar. Terceiro, não matar ninguém e deixar que cada um segue até chegar lá. E todos se salvaram, meus amados. O que Deus disse cumpriu, porém, envolveu um monte de responsabilidade para todos. Que aprendamos com isso. Nós queremos que nosso navio não se afunda. É preciso agir com responsabilidade. Não que disso depende a priori tudo, mas Deus opera por meio disso. É essencial, meus amados, ouvir pelo menos no último momento. Nós perdemos muitas coisas por não ouvir. E esses homens perderam muita coisa. Perderam uma carga que não era barata, perderam um navio que também não era barato, só sobrou a vida. E quase perderam essa também. Muitas igrejas estão perdendo e nem percebem que perderam um monte, porque não ouvem. Então, que aprendemos com isso, que não seja tarde, que não precisa perdermos a carga toda para se despertar finalmente para fazer o certo, que nos despertamos antes e agimos coerente com as promessas de Deus, colocando o reino de Deus em primeiro lugar, pois se nós queremos ganhar a vida, vamos perdê-la, como a Bíblia diz. Mas se vamos
perdê-la por Cristo e por Evangelho, havemos de ganhar. E que Deus nos ajude a isso. Amém. Vamos orar? Vamos levantar em pé, orar, receber a bênção, e será assim o culto de hoje. Nosso Pai, nosso Deus, agradecemos ao Senhor pela sua palavra, agradecemos pela sua soberania que conduz todos os eventos da vida, e agradecemos pela muitíssima sabedoria com qual o Senhor escolheu a nos dirigir em sua soberania, nos atraindo a atenção sobre a nossa responsabilidade de agir de acordo com aquilo que o Senhor mesmo quer fazer em nossa vida, na igreja e no seu reino. Nos ajude, portanto, a agir de maneira responsável, cada um de nós, e ao mesmo tempo de maneira coletiva, cumprindo assim com a nossa missão de igreja, glorificando ao seu nome. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação de Espírito Santo esteja conosco e com toda a igreja de Deus, agora e para sempre. Amém.